A Lei 6.530 de 1978 disciplina a profissão dos corretores de imóveis. E, claro, no Brasil hoje a profissão cresce dia a dia e sempre traz a importância de que esta profissão seja sempre fiscalizada, regulamentada, e para isso existe o Cresce São Paulo, o Conselho Regional de Corretores. E para falar sobre a profissão do corretor de imóveis, como funciona essa questão da fiscalização dessas transações e da própria profissão no Brasil, nós recebemos Viana Neto, presidente do Cresce São Paulo. Como vai? Tudo bem, doutor. Muito bem, graças a Deus. É um prazer recebê-lo, você que tem uma grande atuação frente ao Cresce São Paulo. Eu acredito que dentro da distribuição ali do Cresce, eu acho que o Cresce São Paulo hoje é um dos maiores do Brasil. Sem dúvida nenhuma, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, dentro do Sistema Nacional de Fiscalização da Intermediação Imobiliária, o Cresce São Paulo é o maior. Nós temos quantos corretores de imóveis hoje no Brasil? Mais ou menos. No Brasil, cerca de 400 mil corretores de imóveis. Em São Paulo? São Paulo, ativos, 129 mil. Nossa, é muita gente. O número de inscrição já está em 209 mil. Temos 209 mil inscritos, mais 129 mil ativos, e temos também as empresas, as jurídicas, hoje cerca de 23 mil jurídicas ativas, e os estagiários. E o Cresce fiscaliza? Porque é muita gente trabalhando, como fiscalizar? O Cresce fiscaliza e fiscaliza diariamente, de domingo a domingo, e o nosso modus operandi, nós tínhamos no passado uma fiscalização aleatória. Os agentes fiscais saíam para fiscalizar o mercado como um todo. Mas por maior que seja o número de agentes fiscais, esse tipo de fiscalização sempre fica muito vago. Então nós passamos a divulgar a necessidade das denúncias, tanto por parte da sociedade como dos próprios corretores de imóveis, em especial o exercício legal da profissão. E foi um projeto que deu certo. Hoje nós recebemos inúmeras denúncias diariamente em todo o estado de São Paulo e temos um aparato lá de veículos, equipamentos, funcionários, sistemas, softwares, hardwares, tudo para atender no mesmo dia a fiscalização, se não no máximo no dia seguinte. O que acontece hoje com o corretor que ele não exerce a sua profissão dentro das regras previstas na lei ou das regras que o Cresce institui? A legislação determina que o corretor, para prestar seu serviço ao cliente, ele deve assinar um contrato e deixando claro no contrato quais são as obrigações que ele tem que cumprir, os direitos que ele terá no sucesso do negócio. Só que a maioria não escreve o contrato e fica verbal. E aí o que acontece? Qualquer probleminha que dá, o cliente tem o seu fato e o corretor tem o dele. Daí o que fazemos? Juntamos, temos lá uma junta de várias, juntas de conciliação em todo o estado de São Paulo. Tentamos chegar então numa composição amigável para evitar um processo. Quando se chega à composição, termina tudo ali e fica tudo bem. Atinge um resultado útil para ambas as partes, digamos, porque houve a composição. Agora, quando não há composição, aí instaura-se um processo. Esse processo vai ser analisado primeiro pelo departamento jurídico, que passa as informações, sorteamos ali para um conselheiro. O conselheiro vai fazer análise aprofundada de todos os fatos ali constantes. E quando nas turmas de julgamento as partes são convocadas, o conselheiro explica o levantamento que fez e dá uma sugestão de um voto lá, que é ou pelo arquivamento, ou um apenamento, uma censura, multas pecuniárias, ou suspensão da inscrição, Ele ou perde a carteira? Pode chegar ao ponto de perder a carteira, dependendo da falta cometida. E isso acontece. Agora, por exemplo, eu, enquanto cidadão, eu posso verificar se este corretor ele está ativo ou se realmente... Claro. Aonde eu procuro isso? No site do Cresce. Nós temos o site crescsp.gov.br, tudo junto, e ali nós temos a busca. O cidadão clica lá, corretores imobiliárias, digita o número da inscrição ou o nome da pessoa e vai aparecer na tela se ele está regular ou não. E caso ele queira uma certidão, ele pode tirar uma certidão ali também
gratuitamente. Depois, se ele precisar de uma certidão objeto e pé, aí precisa requerer direto num dos postos do CRES, que nós temos 51 postos de atendimento em todo o estado de São Paulo, e ali ele pode pedir vistas, até no processo, se for o caso, para ter um detalhamento melhor. Viana, aproveitando quem está nos assistindo agora, eu sei que as dúvidas são várias, porque hoje muitas pessoas realizam transações imobiliárias, e é nesse sentido que eu gostaria de perguntar. Nós sabemos que hoje na compra e venda de imóveis, ou na própria administração de imóveis em geral, há uma certa diferença entre, por exemplo, uma imobiliária e outra, um escritório e outro, onde o corretor cobra uma determinada porcentagem. Sim. Então, por exemplo, nós acompanhamos corretores cobrando valores a nível de 6%, 7%, e também na administração dos imóveis. Essa é uma primeira pergunta. E uma segunda pergunta, já até emendando a minha pergunta, Sim. mas nesse mesmo sentido, essa questão, por exemplo, de cobrança de porcentagem quando a imobiliária consegue alugar o imóvel do cidadão, do locador, quer dizer, ele aluga o imóvel e ele pede uma porcentagem ali, que é o primeiro aluguel, por exemplo. Sim. Esse primeiro aluguel, ele contempla também valores como condomínio e IPTU? Eu fico pensando na Baixada Santista, no litoral, onde há muita oferta e as imobiliárias estão cobrando valores para alocar esses imóveis. Quer dizer, isso é possível? Em que porcentagem isso acontece? Doutor Leopoldo, aí é muito simples. O que o corretor cobra do cliente, ou o que o cliente paga ao corretor, é tudo de livre negociação. Nós não temos uma tabela mandatória, obrigatória a seguir. Temos lá uma tabela referencial, ela serve como uma referência, tanto para o cidadão quanto para o corretor. Então, na locação do imóvel, a lei proíbe a cobrança de qualquer valor do locatário. Nós só podemos cobrar do proprietário do imóvel, não podemos cobrar do locatário. Sempre do locador. Sempre do locador. Isso está claro na lei do inquilinato. Bom, e do locador, usos e costumes no mercado, que é o primeiro mês de aluguel para fazer a captação desse locatário, né, prospectar o locatário, fazer a aferição dos dados, se a pessoa é recomendável ou não, elaboração do contrato, é o que se paga nesse valor aí de um mês de aluguel. Normalmente o primeiro mês de aluguel vai para o corretor ou a imobiliária. Mas dá para inserir condomínio e IPTU nesse pacote? Sim. Eu penso dos sim, imóveis hoje fora da cidade de São Paulo. Sim, olha, não há diferença, viu? Da localização do imóvel não há diferença. Tanto faz se é em São Paulo como no litoral, interior. Tudo vai daquilo que se combina com o proprietário. Se você combinou, contratou, está assinado, está escrito, está valendo. Não tem problema nenhum. Não existe vedação ética. Não. Se você deixou contratado, que é o valor do aluguel, e não especificou que é também sobre o valor do condomínio do IPTU, ele não vai poder cobrar, porque ele não colocou no contrato. Se ele tivesse colocado, tudo bem, a parte assinou, consciente daquilo que vai ter que pagar. Agora, se ele não deixou isso detalhado no contrato, ele não vai poder cobrar. Com relação à administração, alguns escritórios imobiliários cobram aí de 15% a 20% para fazer aquela tradicional, o recebimento do aluguel é garantido. O inquilino pagando ou não, ele paga, independente do resultado lá com o inquilino. E tem aqueles que trabalham com locação de valores expressivos. Você tem aí colegas que estão administrando prédios que pagam 3, 4, 5 milhões de reais por mês de locação. E a porcentagem, ela é substancial. Pois é. Existe um teto, ou quer dizer, um mínimo? Não, tudo que for combinado e escrito é o que vai prevalecer. Se ele combinou 2%, não tem problema e não existe nada que possa identificar aí uma concorrência desleal internamente, né? Estou usando o termo apenas como Existe um cálculo de que nas locações de baixo valor, quando eu digo locação de baixo valor, são locações aí abaixo de 20 mil reais.
Nessas locações, o percentual abaixo de 7%, ele não compensa para o escritório, pela estrutura que você tem que manter e por tudo que tem que ser feito para prestar um bom serviço. Agora, quando você tem locações não residenciais, que são expressivas, corporativas, galpões, é claro que os percentuais são muito mais baixos. Agora, por outro lado, tem aquela questão, o corretor, quando ele é detentor de uma carteira de locatários que tem condições de pagar aluguéis com pontualidade e tudo mais, o corretor também, ele vai procurar qual o melhor locador para ele oferecer, e aí vai se interessar sim por uma remuneração mais expressiva. Veja, se eu tenho uma multinacional, vai fazer uma locação por um período de 20 anos, 30 anos, numa locação aí de 10, 12 milhões de reais por mês. Ora, o proprietário de um imóvel desse, você pega um prédio ali na Avenida Paulista, prédio todinho fechado. O proprietário do imóvel está pagando IPTU e condomínio para manter aquele prédio fechado e deixando ele ganhar. Ora, se eu tenho um locatário que vai pegar aquele imóvel de imediato e ele vai passar a ter lucro, digamos, eu falo, olha, eu não quero 10% que eu acho que é pouco, eu quero 15% para alugar esse imóvel, colocar um bom inquilino aí para você. O proprietário vai falar, puxa vida, por 5% eu vou continuar tendo essa despesa aí de condomínio, IPTU e deixar o prédio vazio. Ele imediatamente vai aceitar para ter a renda dele, o negócio regularizado. Então tudo é negociado. Agora, o que é importante é o seguinte, o Cresce não interfere nos valores e na forma de contratação. Agora, e quando são dois corretores? Porque muitas vezes as imobiliárias, os corretores em geral, todos querem trabalhar para, por exemplo, vender um imóvel. O imóvel está no mercado, não há exclusividade. Sim. E vários corretores trabalhando aquele imóvel. Às vezes acontece, por exemplo, de ambos exigirem ali a sua remuneração e fica aquela discussão, quem tem direito, qual que é o parâmetro necessário para que não haja essa discussão. E até eu comento isso também no sentido de que determinado proprietário, quando ele loca, ele tem o dever de passar a porcentagem ali ao corretor de imóveis para que não tenha uma ação ajuizada no futuro. Claro. Porque se ele não passar, esse corretor com certeza vai exigir ali a sua porcentagem contratada. Claro. Agora, e entre dois corretores, como funciona isso? Bom, se um corretor estiver fazendo intermediação para outro corretor, ele vai tratar como um cliente comum e pronto. Ele é um cliente, nada mais que isso, vamos fazer. Agora, digamos, eu estou vendendo um imóvel, ofertando um imóvel aí para venda. Um outro colega também está. E acontece muito, o cliente foi lá e viu o imóvel comigo, mas por uma razão ou outra não fechou o negócio. 3, 4 meses depois ele procura aquele outro colega. O colega vai lá e consegue um resultado útil, fecha um negócio. Aí vira aquela polêmica, aquele primeiro corretor sente-se prejudicado. E cada caso é um caso, doutor, porque aí não há como dizer, olha, é assim, é assado. Isso tem que ser apreciado num regular processo, onde tudo poderá ser analisado, documentos, mensagens, o que foi conversado, mas acontece muito isso. Nós tínhamos no passado, até 1998, nós tínhamos, foi até 2001, eu não me lembro muito bem, mas o Conselho Federal emitiu uma resolução obrigando o corretor a trabalhar com exclusividade. Então ele tinha que assinar um contrato com exclusividade, lá com o proprietário e pronto, ali ele não podia passar para mais ninguém. Se quisesse passar para mais corretores, esse teria que subestabelecer, mas estaria tudo focado aqui. Mas veio o Ministério Público, entrou com uma ação civil pública, porque na Lei 6.530 não há esta previsão e a resolução teve que ser revogada, deixou de valer. Aí passou todo mundo a trabalhar o mesmo imóvel, não importa o número de corretores. Eu passo aí, ali na Avenida Indianópolis, por exemplo, aqui na capital, você encontra imóveis lá com 10, 12, 15 placas ofertando aquele mesmo imóvel. É um negócio degradante para
os profissionais, para as imobiliárias, degradante para o imóvel, porque se precisa tanta gente para vender e não vende, o que é que está acontecendo ali? Parece que o imóvel não é um bom negócio, né? Então, deprecia demais. E hoje isso daí está assim, porque o CAD obrigou, né, que o Cresce não fiscalize a questão da exclusividade, que a gente não exija. Nós já estávamos trabalhando nesse sentido depois da decisão judicial, há muitos anos, quase 20 anos, já trabalhando assim com ampla liberdade. Mas o Código Civil brasileiro prevê, lá no capítulo 13, tem um dos artigos que prevê o contrato de exclusividade na corretagem. E nós aconselhamos os colegas a conversarem com seus clientes e pleitear a assinatura dessa exclusividade, mas no sentido de que possa dar segurança jurídica não só ao corretor, como maior segurança também ao proprietário. Porque imagine você uma situação, você tem um apartamento para vender, você coloca em 10, 15 imobiliárias. Como é que vai ficar orientado lá o porteiro, o zelador do prédio para o ingresso de tantas pessoas diferentes? Como é que vai ficar lá a família que mora naquele apartamento recebendo tantas pessoas desconhecidas, porque não sabe quem são? Então é uma dificuldade. Se você faz a exclusividade com um só corretor, ele passa a ser o elo de ligação entre o proprietário e os demais corretores, que ele pode fazer o subestabelecimento daquela autorização, mas ele torna-se o responsável até para a segurança de garantia pessoal do proprietário, de seus familiares, sem dúvida nenhuma que é muito melhor. Até porque em virtual venda a porcentagem seria a mesma. O que acontece é que Exatamente aquele corretor ele vai dividir com os demais. Exatamente. Mas isso não é responsabilidade do locador. O locador apenas... O locador não, o proprietário do imóvel. Né? Sim. Porque ele vai ficar obrigado a pagar uma remuneração e daquele fato que falamos anteriormente, não tem exclusividade, mas 2 ou 3 mostraram aquele imóvel, evidentemente que vão se sentir no direito de receber a remuneração. E aí dá um impasse jurídico danado, alguns obtêm sucesso, outros não. Como no Cresce, alguns são apenados, outros não, porque o comportamento ético aí é o que nos interessa. A questão de direito às vezes não tem nada a ver com a questão ética disciplinar, né? Então, isso daí, tudo tem que ser muito bem analisado. Agora eu digo, sem medo de errar, não é obrigatório a exclusividade, mas aquele que trabalha com exclusividade tem muito maior tranquilidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, ninguém, absolutamente ninguém, trabalha sem exclusividade. Nenhum corretor trabalha. E lá eles têm o LMS, List Multi System. O LMS é um arquivo de imóveis que estão disponibilizados para venda. E ali tem imóveis de corretores dos Estados Unidos todinho, que eles têm 3 milhões de corretores. O controle é maior, então? O controle não é até muito simples, e lá é por uma entidade privada, não é um ente público como é o Cresce aqui no Brasil. Mas só que o site deles oferece uma segurança fora do comum, porque aquilo que está lá é o que realmente está existindo, e o corretor, quando publica, ele só pode publicar se ele tiver o documento de exclusividade. O que acontece é que o cidadão quer segurança. Na hora de realizar essas transações, ele quer segurança. Eu acho Agora, que esse é o objetivo. Brasil, nós criamos um portal imobiliário do Cresce. Às vezes as pessoas dizem, o Cresce vai fazer um portal imobiliário? Fizemos, como uma prestação de serviço para a sociedade. O nosso portal já tem 13 anos. Então muitas pessoas já se habituam a procurar imóveis, para venda e locação no site do Cresce. E agora nós inauguramos uma nova versão desse portal. Foi ao ar, está fazendo 40 dias, e ele passou a ser nacional. Nós vamos ter anúncios de corretores de imóveis de todo o Brasil. Criamos um ambiente de total segurança para a navegação dos clientes que têm interesse em procurar propriedade imobiliária, porque ali ele tem certeza de que aquilo que está aparecendo na tela realmente existe e quem está ofertando realmente é aquela pessoa. Jamais ele vai ter um perigo de sofrer um golpe ou alguma coisa através do portal imobiliário do Cresce. Então, com essa versão nacional agora, nós vamos tentar, através de uma campanha publicitária,
fazer com que as pessoas se dediquem mais a esse portal, porque é 100% gratuito, tanto para os corretores quanto para a sociedade, e sempre com um único objetivo: proporcionar segurança para as pessoas que estão procurando propriedades imobiliárias, a fim de evitar a ação de pseudo-corretores e de estelionatários. Agora, pensando nessa questão da regulamentação da própria profissão, gostaria que você trouxesse aqui para nós como funciona o ingresso, o início, ou seja, aquele que quer ser corretor. E mais do que isso, gostaria também que falasse sobre a questão do Cresce Jurídico, se ele ainda existe, ou seja, eu tenho uma imobiliária e eu quero ser o proprietário dessa imobiliária e que ela fique regulamentada. Me parece que pela legislação é obrigatório a existência de um Cresce Jurídico. Como funciona? Bom, da seguinte forma: em primeiro lugar, pessoa física, né? Eu quero ser corretor de imóveis. Tem que ter o 2º grau completo, procura uma escola que ministra o curso de técnico em transações imobiliárias. Qualquer escola? TTI. Qualquer escola. Tem escolas que são presenciais e tem escolas que dão esse curso à distância. O certificado, tanto de um quanto do outro, tem o mesmo valor. Aqui no estado de São Paulo nós temos uma escola pública, que inclusive é gratuita, né, que é a única gratuita que eu conheço, é essa. É do Instituto Paula Souza, a ETEC. A ETEC. Escola Técnica do Estado. Essa daí é sensacional. Eles são muito bons na preparação. É um curso de 1 ano e meio, mas depois de 30 dias que a pessoa fez a matrícula, ele já pode recorrer ao Cresce e se credenciar como estagiário. E vai trabalhar sob a supervisão de um profissional, no escritório imobiliário, num plantão, e ali ele poderá, inclusive, já começar a ganhar o dinheiro dele. E não é porque é público, na verdade, existe uma qualificação essencial ali, principalmente que são especializados nisso. Bom, isso é bom que se diga, viu? A escola é gratuita, é pública, mas a qualidade do ensino é sensacional. Eu digo para você que equivale a um curso de tecnólogo, pela qualidade que tem. Eles levam muito a sério e olha, eu sempre vou nessas escolas aí pelo estado todo, fazer palestra, conversar com os alunos, e eu me admiro pela preocupação dos professores, dos diretores da ETEC, pela qualidade do ensino que eles passam e a preocupação que eles têm em bem formar o aluno. Então, eu digo, sem medo de errar, para todos aqueles que têm interesse, se quiser procurar a ETEC, o curso é 1 ano e meio, mas você vai sair um profissional sabendo de tudo, porque os cursos à distância são de 6 meses. Às vezes você vê, podemos atingir 19 matérias. É uma complexidade muito grande, é uma dificuldade grande. A pessoa pensa que é chegar, entrar no mercado e ganhar dinheiro. Não é. A corretagem imobiliária é uma profissão dificílima, dificílima. Poucos conseguem obter sucesso. Agora, e o Cresce Jurídico? Me parece que jurídico é necessário simples. que o advogado tenha o Cresce Jurídico, é isso? Ah, sem dúvida. Qualquer pessoa que queira abrir uma imobiliária poderá fazê-lo. Nós estamos pleiteando na alteração da nossa lei, alteração futura. Estamos pleiteando que todos os sócios sejam corretores, como é advogado. Sociedade de advogado não pode ter pessoas que não sejam advogados. Sociedade médica não pode ter sócio que não seja médico. Então nós estamos pleiteando na próxima legislação que sociedade imobiliária, todos tenham que ser corretores de imóveis também. Só para entender, o cidadão que está em casa, ele quer abrir uma imobiliária. E pensando nos acadêmicos de direito, as pessoas que pensam em exercer a profissão, ele abre uma imobiliária, quer dizer, encontra um imóvel ali em uma região efetiva e montando a sua imobiliária ali, para que ele fique regulamentado, é necessário que essa imobiliária ela tenha um Cresce Jurídico, é obrigatório, ou seja, assinado por um advogado, é necessário a essência de um advogado responsável legalmente falando? O corretor de imóveis, bom, o cidadão não inscrito e vai abrir uma imobiliária, eu sou empresário, quero abrir uma imobiliária,
eu não sou inscrito no Cresce, mas quero ter imobiliária. É possível, mas ele primeiro, antes de abrir a empresa, ele precisa conseguir aquele que será o responsável técnico por aquele escritório imobiliário. É o advogado? Não, é o corretor de imóveis. É o imóveis. corretor, mas por que se fala em Cresce jurídico? Cresce jurídico porque é o Cresce da pessoa jurídica, não é o da pessoa física. Há uma separação, né? Porque a responsabilidade sempre será dos atos de gestão de transações imobiliárias, seja ele qual for, sempre será de responsabilidade do responsável técnico. Onde é feito esse Cresce jurídico? Onde o profissional procura? No próprio conselho. Isso, é no próprio conselho. A pessoa vai levar o contrato social com a documentação exigida, apresenta na secretaria. Contrato social realizado na junta comercial. Com a sociedade ali, sim, por exemplo, entre corretores, ele, diferente do advogado que regulamenta na OAB, e o corretor de imóveis regulamenta na pessoa jurídica, na junta comercial perfeitamente, do seu estado. E o nosso objetivo agora é que na próxima alteração legislativa, a nossa lei contemple também a mesma exigência que temos na OAB e também na medicina, que é a obrigatoriedade de que todos os sócios sejam inscritos para que não haja esse problema de exercício da profissão, eventualmente ser exercido por pseudo-corretor. Agora, falando da fiscalização, nós sabemos que passamos nos últimos anos, principalmente agora nos últimos 2 anos, por uma, vamos dizer assim, né, uma mudança no padrão financeiro de muita gente. As pessoas hoje estão com uma série de dúvidas, e não só isso, com uma certa precaução até para vender seu imóvel. Estão pensando aí numa melhora do mercado. Mas, de qualquer forma, me parece que o Cresce fiscaliza muito isso. E nós sabemos, e principalmente em razão das transformações dos últimos anos, a questão da lavagem de dinheiro hoje é uma preocupação das autoridades em geral. E eu gostaria de saber se é também uma preocupação do Cresce, porque nessa fiscalização, inclusive verificando ali aquele guia que vocês distribuem, eu verifiquei ali um guia que fala sobre a questão da fiscalização de lavagem de dinheiro. Como funciona isso? Bem, de acordo com a Lei 9.613 de 98, o sistema COFES e Cresce é o responsável pelo acompanhamento da prevenção da lavagem de dinheiro no mercado imobiliário. Então, com isso, nós fazemos, evidente, a fiscalização. Quando nos chega a notícia de que houve uma transação suspeita, o Cresce vai instaurar um procedimento de apuração dos fatos e vai verificar. Se o corretor participou de uma transação e essa transação tenha sido usada para lavagem de dinheiro, evidentemente que ele vai responder. Só para explicar para o telespectador, quando falamos de lavagem de dinheiro, falamos do chamado dinheiro sujo. Claro. É aquele dinheiro que não é regulamentado. Dinheiro de traficante, né? Dinheiro de sequestradores, dinheiro de assaltantes, de pessoas que estouram caixa eletrônico, dinheiro de político corrupto, então dinheiro de empresários corruptos, sonegadores, evidentemente, estamos falando desse dinheiro, das pessoas que vivem à margem da sociedade. E existe um vínculo do Cresce com o COAF ou com os órgãos em geral para que tenha essa fiscalização? Nós participamos das reuniões do COAF, nos julgamentos de processo, nós estamos lá presentes, acompanhando. E outra coisa, todas as reuniões que são realizadas para se discutir os critérios, as ferramentas, tudo aquilo que possa, digamos, dar uma sintonia fina nesse processo de acompanhamento, de uso de dinheiro conseguido ilegalmente, o Cresce está presente, evidentemente. E uma vez por ano, no mês de janeiro, do dia 1º ao dia 31 de janeiro, aquele profissional inscrito no Conselho que não fez comunicação nenhuma no exercício anterior, ele tem aqueles 30 dias de janeiro para fazer uma declaração denominada declaração de inocorrência. Ele não teve ocorrência nenhuma no ano anterior. Então ele fica comprometido dizendo que não participou. Se no futuro for descoberto por outros meios de que ele participou de uma transação que foi usada para lavar ativos, evidentemente que ele vai ser responsabilizado por isso como parte da quadrilha que fez. Então, é muito importante que os corretores comuniquem
para ter uma isenção, que a partir do momento que o corretor comunica que participou de uma transação suspeita, imediatamente ele tem ali uma vacina, que no futuro aquilo não poderá ser usado como ele e o sigilo é absoluto, jamais alguém vai saber. Te digo o seguinte, se o corretor fez a comunicação, ele nem para testemunha será chamado. Agora, se ele não comunicou, evidentemente que ele será responsabilizado, porque foi remunerado nessa transação e remunerado com dinheiro sujo. Parece que o COAF, a partir de 2014, mantém ali em seu sítio, em seu site, na internet, uma lista de pessoas que, enfim, estejam ali politicamente expostas a essas situações. Existe uma informação ainda maior? O politicamente exposto tem um relatório, né, de pessoas que são politicamente expostas. Se eu, como corretor, vou intermediar uma transação onde uma das partes seja considerada pela legislação brasileira politicamente exposto, independente de situação suspeita ou não, eu tenho que comunicar aquela transação. Se, por exemplo, a transação é suspeita, se o corretor identifica, por exemplo, que aquele determinado aquela determinada parte, ela possui ali um vínculo com alguma organização criminosa, ou que ele tenha, por exemplo, ligação a algum grupo terrorista, algo do tipo, ele é obrigado a informar quem? Ele informar o CRES, ele informa o COAF? Absolutamente, ele entra no site do COAF, aquilo ali é entre ele e o COAF. Isso é anônimo? Não, o corretor tem que se identificar. Mas anônimo que eu digo, anônimo tem sigilo, na verdade é sigiloso, é isso? A lei garante, você nunca viu alguém exposto como um denunciante ao COAF, jamais acontece. Isso fica restrito aos órgãos. Isso é uma orientação de ordem internacional. O Brasil é signatário de acordos internacionais e isso está tudo protegido por leis que são bem definidas. E mais um detalhe, é importante que se diga, às vezes os colegas falam, o CRES está nos obrigando a uma atitude que é do governo. Nós não temos nada que fiscalizar lavagem de dinheiro, o problema é do governo. Mas quem diz isso são pessoas irresponsáveis. Porque dentro do novo Brasil que se pretende construir, se pretende dizer, nós temos que fazer o quê? Evitar que os marginais, que as pessoas de má índole, consigam usar o dinheiro que roubou de outras pessoas. Nós não podemos deixar isso acontecer. Será que eu quero ver o conforto daquele que sequestrou, daquele que está fazendo tráfico de droga, assaltando, sequestrando? Não tem cabimento. Então, uma sociedade, eu digo até o seguinte, Antônio Gustavo, ex-presidente do COAF, ele ficou lá presidente 14 anos, ele tem uma frase que eu acho muito interessante, não mude do Brasil, vamos mudar o Brasil. Porque se em outros países é tão bom, por que aqui não é bom? Aquele que se nega a fazer um negócio deles, ele não é um bom brasileiro. Ele é uma pessoa que está trabalhando contra os interesses da população brasileira. O CRES acaba trazendo um papel importante na própria economia do país a partir do momento, e essa é uma opinião pessoal, a partir do momento que ele serve de braço, ou ele é um braço importante na regulamentação da profissão dos corretores, os corretores acabam fomentando e equilibrando as relações comerciais e isso estimula até a propriedade privada. E é o que eu estava dizendo, Leopoldo, que é importantíssimo. Se o Brasil tem uma adesão verdadeira à lei de prevenção à lavagem de dinheiro, e o Brasil passa pelas análises dos organismos internacionais, nós vamos recebendo uma nota desses organismos. E dependendo da nota, nós passamos a receber autorização para receber recursos estrangeiros aqui, que hoje nós não temos na totalidade. E não tem porque ainda não somos considerados um país transparente. Ainda o Brasil é considerado duvidoso no que diz respeito à circulação de ativos. Então nós precisamos perder essa pecha e passar a fazer parte do grupo de primeiro mundo. Agora, para que isso aconteça, não é vontade do governo, tem que ser vontade daqueles que formam a nação.
E nesse aspecto das transações imobiliárias, o corretor de imóveis tem uma importância ímpar, fundamental. Uma profissão de extrema importância. E outra hoje. coisa que é importante também, Leopoldo, olha, eu estou aqui trabalhando na intermediação de uma transação imobiliária. Aí marcamos o fechamento do negócio. Estamos aqui todos à mesa para assinar o documento. O cidadão vai fazer o pagamento. Aí ele tira uma mala de dólares. É proibido você fazer de negócio com dólar dentro do Brasil. Sim, interfere na roda da economia. Eu, como corretor de imóveis, eu não preciso abortar a transação. Eu posso deixá-la concluir. Agora eu tenho que comunicar em 24 horas que houve esse ato. Se eu não comunicar, eu estou cometendo crime. Agora, se eu comuniquei, eu cumpri com a minha obrigação, ganhei os meus honorários de uma transação séria e honesta que eu pratiquei. Agora, se eles não foram honestos, o problema deles é lá com a justiça. Agora, se ele quer pagar em dinheiro, não tem problema nenhum. Ele paga em dinheiro. É obrigado a comunicar agora, também. Por exemplo, se quer pagar com dinheiro, é obrigado a comunicar. Só diz que pagou em dinheiro. Agora, por exemplo, essa transação... não lhe cabe a verificação de uma lisura nessa transação. Ele só comunica como foi feito. Se o proprietário recebeu os valores em joias, em obras de arte, carros de luxo, moto, barco, dinheiro, né, dinheiro brasileiro, qualquer um desses daí eu tenho que comunicar. Se o carro entrou na compra... Tem que comunicar. Ele é comunicado... Se a pessoa que está comprando o imóvel, ele está recomprando de um outro, aquele imóvel já foi dele no passado, eu tenho que comunicar. Se a pessoa que está vendendo aquele imóvel, eu como profissional percebo que ele não tem capacidade financeira para estar fazendo aquele negócio, se eu tenho essa percepção, imediatamente eu tenho que comunicar. Porque os crimes de lavagem de dinheiro se dão através dessas transações disfarçadas, né, de transações legais. Você falou de transação disfarçada, alguns imóveis que são ali muitas vezes comercializados pelo valor venal, mas esse imóvel mas não consta ali aquelas melhorias e o desenvolvimento daquela própria propriedade. Quer dizer, se o corretor identificar isso, ele também tem que comunicar? Claro. Se ele está vendendo um imóvel e a escritura está sendo formalizada por valor inferior àquele ao real, evidentemente que ele tem que comunicar. Porque as pessoas muitas vezes participam ali daquela compra e venda e não imaginam que o corretor possui essa função. Acaba sendo até uma função social que ele está desenvolvendo em razão da propriedade. Olha, é uma lei federal a que nos submete a essa obrigação, a lei existe, fruto de acordos internacionais que o Brasil fez. Em qualquer lugar do mundo, esta lei é muito mais rigorosa do que aqui no Brasil. A cobrança constante desta obrigação é muito maior. Então, eu acho que é uma questão de costume, de hábito. E me parece que o brasileiro já começa a se preocupar com isso, né? Porque nós estamos vendo aí o Ministério Público cada vez mais eficiente, em cima do laço ali, trabalhando para valer. Polícia Federal trabalhando para valer, então me parece que a sociedade está mais consciente das suas obrigações. E eu acho que isso tudo tende a transformar o Brasil num país melhor. Ficamos com aquela sensação da vigilância em cima do cidadão, onde quer que se ande. Mas o próprio desenvolvimento tecnológico hoje já nos leva a isso. Não há ninguém hoje que tenha privacidade em nenhum setor. Eu acho que é o momento que nós temos que procurar se adaptar a viver a essa nova realidade. E a criatividade dos marginais, das pessoas que prejudicam a sociedade, ela não tem limites. E com isso a legislação também não pode parar. O Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas, as câmaras municipais têm que acompanhar toda esta evolução para evitar que o crime vença. Porque nós temos aí, enfim, eu não vou citar nome de nenhum outro estado, mas a gente vê alguns estados aí que estão passando por situações degradantes em que a população está sofrendo por falta de assistência médica, de segurança, enfim, de tudo. Por quê?
porque permitiram que os políticos roubassem livremente por tanto tempo. E hoje percebe-se, pelos processos a que estão submetidos, inúmeros empresários que eram tidos aí como pessoas de bom caráter, pessoas idôneas, que estavam por trás desses crimes, ajudando que eles acontecessem. Então, é profundamente lamentável a gente chegar a essa triste realidade, mas é o que estava acontecendo. Então, eu acho que é o papel do brasileiro, que é de boa vontade, de família e quer ver o seu país bom. Colaborar com as autoridades, prestar as informações que são necessárias e, com isso, também ficar isento de qualquer responsabilidade. Viana começa com a agenda muito cedo. É isso? Sim. Sua agenda começa cedo. E eu faço essa pergunta até trazendo você como exemplo aqui a muitos corretores ou pessoas que querem ser corretor. Qual que é a perspectiva hoje do profissional? Você que tem essa agenda que começa muito cedo. Eu tenho essa mania de levantar cedo, né? Às 5 horas, 5 e meia da manhã, e chego no CRES todo dia. Às vezes eu chego no CRES 6 horas da manhã, para poder despachar e estar livre na hora que começa o expediente e já trabalhar mais tranquilo. Agora, com relação à nossa atividade profissional, eu acredito que ela vai muito bem, as perspectivas futuras estão muito boas. Nós tivemos agora um período em que as transações começaram a reaquecer, então o mercado ficou muito bom. Nesse momento atual está um pouco parado, regrediu, a evolução não continuou, mas nós acreditamos que ela virá. Nós tínhamos, nas épocas em que o mercado estava muito aquecido, nós credenciávamos mensalmente, ou melhor, anualmente, 14 mil novos corretores. Esse número caiu depois que veio a crise, mas ainda assim nós estamos credenciando 12 mil novos corretores por ano. A atividade continua chamando atenção, até porque é uma atividade que pode ser exercida por uma doméstica, por um advogado, um engenheiro, um economista, e nós temos lá no Cresce todo esse leque de profissionais, né? Lá nós temos de comissária de bordo, passa por engenheiro nuclear, tem até padre, corretor de imóveis. Então, é um leque muito grande, como é nos Estados Unidos. Só que aqui a faixa etária é mais baixa do que lá. Então, e a gente vê com muita satisfação jovens ingressando como primeira profissão a corretagem imobiliária. Isso daí é uma demonstração que ela está consolidada no âmbito da sociedade, passou a ser muito interessante, e eu vejo hoje grandes imobiliárias se organizando muito bem para dar uma estrutura boa de trabalho para esse pessoal. Você comentou sobre outro país. Será que as perspectivas hoje, ou pensando a nível de Brasil, é necessária uma reformulação nas questões envolvendo a compra e venda ou a própria propriedade privada no Brasil para que a profissão tenha uma efetivação, um sucesso ainda maior? Eu te digo o seguinte, o aperfeiçoamento profissional, ele é uma busca constante. O Cresce promove por ano aqui no estado de São Paulo mais de 700 atividades, cursos, palestras, é muita coisa. Nós temos hoje na TV Cresce, lá no nosso site, nós temos mais de 4 mil vídeos técnicos para que os corretores possam buscar informações de toda a natureza sobre a nossa atividade. É um acervo tão expressivo que o Google nos reconheceu como parceiros educacionais. E hoje nós temos inúmeras facilidades para os corretores de imóveis, graças a essa conquista que não buscamos, né? Nos entregaram, porque nós nem sabíamos que existia isso. E agora, recentemente, nós recebemos no YouTube um diploma, uma placa muito bonita, e nos parabenizando, porque no Brasil nós somos o terceiro colocado em órgãos públicos. Nós temos o Congresso Nacional em primeiro lugar, de audiência no YouTube. Em segundo lugar, nós temos o Supremo Tribunal Federal. E em terceiro lugar, o Cresce de São Paulo. Então você vê como o nosso acervo é pesquisado pelo Brasil e pelo mundo. Nós temos lá uma audiência muito boa. E o Cresce está desenvolvendo um departamento de tecnologia avançadíssimo, porque tudo hoje é feito através de informática, de internet, e nós estamos assistindo aí a cada dia que passa, novos aplicativos chegam no mercado imobiliário,
e o Cresce montou uma grande estrutura para que nós possamos ser os provedores desses sistemas e desses aplicativos, tudo gratuitamente, para os corretores de imóveis poder dar maior segurança nas transações com seus clientes. Então nós estamos passando por uma época de evolução muito grande. Eu acredito que num prazo de tempo muito curto, nós vamos evoluir bastante. O corretor vai passar a ser cada vez mais procurado, porque a transação feita através dele, pelos mecanismos que o Cresce oferece, proporcionarão mais celeridade, mais segurança e maior transparência. Então, estamos nesse trabalho. Aproveitando que estamos ao vivo, gostaria que deixasse uma mensagem aos corretores de imóveis, a todos aqueles que procuram a profissão e com certeza estão visualizando na sua entrevista um exemplo, até porque eu percebi que o presidente do Cresce tem uma comunicação muito tranquila, você traz a dinamização e está desenvolvendo um trabalho de prospecção da própria profissão, contribuindo com o desenvolvimento e levando sempre a comunicação. Você é bem adepto a essa questão da comunicação, né, Viana? Eu acho que porque sou jornalista também. Você é jornalista, por isso que você tem essa tranquilidade, essa facilidade para discorrer o tema. Mas de qualquer forma, uma mensagem ao telespectador. Eu gostaria de deixar uma mensagem principalmente aos corretores de imóveis, né, que os colegas perseverem no caminho da seriedade e da honestidade, e a nossa profissão de corretor de imóveis só poderá ser bem sucedido nesta atividade aqueles que são sérios e honestos, porque eu estou há 45 anos na profissão. Meu escritório hoje é lá na Praia Grande, onde trabalha minha mulher e minha filha, e nós temos lá o mesmo escritório há todos esses anos. Ele funciona hoje sem nenhum tipo de publicidade, sem nenhum tipo de prospecção de clientes, porque hoje nós estamos atendendo já os netos daqueles primeiros que eu atendi lá atrás, quando comecei na profissão. Depois vieram os filhos, hoje estão vindo os netos e com certeza virão os bisnetos, porque a gente trabalha somente impulsionado pela indicação dos clientes que se sentiram satisfeitos com o nosso negócio, sentiram segurança nas transações e foram bem-sucedidos. Então esse é o maior tesouro que um corretor pode obter na vida, é a confiança de seus clientes. O corretor que não consegue ser indicado por um cliente, por ele atendido, ele pode esquecer, porque ele não vai conseguir ir longe. Esta profissão, ela depende essencialmente do cuidado que você tem com o negócio alheio. Nós somos não vendedores de imóveis, absolutamente, até porque o Código de Ética proíbe opinarmos na decisão do cliente. Nós somos, sim, assessores. Nós fazemos um trabalho de consultoria. É isso. Obrigado. Quero agradecer primeiramente o trabalho que vem desenvolvendo à frente do Cresce e contribuindo com certeza pelo fortalecimento social, fortalecimento do nosso próprio país, do nosso estado de São Paulo. Cumprimentá-lo pelo trabalho e agradecer sua presença para o nosso programa Nosso Direito em Ação. Sempre que precisar, eu estarei de volta e com muito prazer, convidando, estaremos aqui. Nosso Direito em Ação. É isso. Então nós ficamos por aqui, voltamos em breve com mais um programa de interesse a todos os cidadãos e, claro, ficando aqui hoje com a palavra certa, que é a palavra segurança. Pensar no Cresce, pensar na profissão em geral, é pensar em segurança. Nós ficamos por aqui e voltamos na próxima semana. Obrigado.